Quando você pensa naqueles que foram salvos, nas pessoas pelas quais Cristo morreu, quem são elas? Pessoas santas que apresentaram antes boas obras para depois estarem salvas, ou pessoas que realmente estavam perdidas e precisavam de alguém que as trouxesse vida? Às vezes podemos pensar sobre a salvação e esquecer que já estivemos tão mortos quanto pessoas que julgamos serem piores que nós. Hoje falaremos de Dead Man, da banda Wolves at the Gate. Em Dead Man, observamos a narrativa da redenção de um pecador. A canção mostra aquilo que o homem era antes da salvação, trazendo uma perspectiva pessoal da redenção de alguém que estava perdido em seu pecado. Todos nós éramos homens mortos, pois nosso pecado nos consumia. E como afirmado em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Independente de o quão bom pensamos que somos, não podemos fugir da realidade da morte. No pecado é impossível encontrar vida, mesmo que nos enganemos enquanto nos alegramos falsamente com momentos carnais. A morte reinou no mundo humano, onde vemos a violência progredir e nos encontramos em constante desumanização. Agíamos como cadáveres caminhando em busca de saciar nossa fome com qualquer coisa. Nosso corpo estava em decomposição, assim como nossa mente e nossas filosofias imperfeitas. Como homens mortos, nossa visão ficou turva, sem enxergar nosso próximo e nosso próprio ser. Tratávamos pessoas como meros pedaços de carne, com um simples corpo físico, sem alma, um verdadeiro cadáver. Essa visão de morte permanece unida ao pecado, e enquanto tentamos nos saciar nele, mais nossa visão é distorcida. Todos éramos estranhos sem casa, buscando um lugar que pudéssemos chamar de lar. Estávamos perdidos no mundo, tanto nos momentos em que não nos sentíamos pertencentes a ele, quanto em nossa posição diante da realidade. Nosso lugar no mundo era duvidoso. Pensávamos ser apenas animais racionais, apenas máquinas de trabalho ou frutos do simples acaso. A própria dignidade humana não podia ser sustentada diante de tanta dúvida e perdição. Estávamos contra Deus, aquele que nos criou. Agimos com violência contra Deus, desejamos matá-lo, e quando ele encarnou, foi isso que fizemos. Suas regras nos incomodavam. Queríamos ir contra tudo que o representasse. Éramos seus inimigos. E se não fosse pela misericórdia dele, ainda seríamos. Felizmente, mesmo diante de todo o nosso pecado e de toda a fúria que direcionamos contra o Criador, ele escolheu nos perdoar. Muitas vezes pensamos que Deus salvou apenas pessoas mais corretas, que ele escolheu os melhores entre os homens. Mas o problema é que não existiam melhores, pois éramos todos mortos. Cristo não veio para os santos, pois até aqueles que se acham donos de alguma santidade, na verdade também estão mortos no pecado. A redenção não veio para aqueles que tinham uma moral melhor, muito menos que tinham alguma religiosidade superior. A redenção veio para assassinos, mentirosos e ladrões. Esses éramos nós. Assassinamos pessoas, seja fisicamente ou em nosso coração. Mentimos constantemente e roubamos até de Deus por pura ganância, abusando de sua criação. Quantas vezes não sacrificamos pessoas pelo lucro, por prazer e pelo sucesso? Esses éramos nós sem Cristo, tanto você quanto eu. Como cantado pela Wolves at the Gate, eu era um assassino, cheio de mentiras e enganos. Felizmente, há redenção no Cristo ressurreto. Ele perdoou homens mortos, nos trazendo a vida. Nós, que não tínhamos pensamentos de paz, mas de guerra, fomos resgatados por Cristo. Jesus não morreu por pessoas boas ou por cidadãos de bem, pois não há ninguém que faça o bem. Na cruz, foram perdoados pecados terríveis,
desde nossas pequenas mentiras até assassinatos, roubos e diversas crueldades. Não podemos limitar a graça divina apenas a quem achamos mais reto, mas devemos entender que todos tínhamos uma doença que jamais poderíamos curar. Através de uma graça tão rica e pura, fomos salvos. Deus nos viu e nos deu vida, e para sempre o louvaremos.